Graça e a paz, meu irmão, minha irmã, mais uma semana na presença do Senhor e hoje, mais uma virtude de Josué, estamos seguindo aí nesse ano do avanço. Quero trazer uma palavra para você que está lá no livro de Josué, no capítulo 10, o versículo 41, diz assim: Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém e até Gibeon, lá no 42. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Olha só, aqui fala que Josué conquistou toda aquela terra a qual Deus tinha prometido. E essa era uma virtude de Josué que ele foi entendendo e também desenvolvendo ao longo do tempo, que é a soberania de Deus. Você entender a soberania de Deus. Mas a grande questão é, quando nós estamos vencendo uma guerra igual Josué, quando nós estamos conquistando, é fácil você entender a soberania de Deus. Aí está tranquilo. Quando as coisas estão caminhando bem, é muito fácil. O difícil é quando nós passamos por situações difíceis para nós entendermos a soberania de Deus. Talvez nesses dias, nessa semana, você está passando por alguma luta, alguma dificuldade em alguma área da tua vida. E aí, é nesse tempo que você tem que entender e desenvolver essa virtude, que é compreender, aceitar talvez a soberania de Deus. A palavra do Senhor fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você tem que, nesse momento de dificuldade, de luta, de perda talvez, você pegar essa palavra e entender. Se isso está acontecendo na minha vida, é o momento de eu viver essa palavra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama o Senhor, se você ama e confia na palavra dele, é importante você tomar posse dessa palavra agora. Porque quando Josué estava conquistando tudo, está tudo bem. Quando está conquistando as terras, matando os inimigos, é fácil entender a soberania de Deus. E temos que entender isso e ter essa força interior de saber que quando você vai a uma guerra, você está enfrentando uma luta, existe a soberania de Deus para você ganhar essa luta. Mas, quando as coisas não estão indo bem, você também tem que ter essa força interior, que é o Espírito Santo de Deus em você, para despertar e te lembrar que nos momentos difíceis nós também temos que entender a soberania de Deus na nossa vida. Isaías, lá no capítulo 45, no versículo 5, ele diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascer do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Lá no 7, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Olha só, aqui ele declara que ele faz tudo. E Deus, ele usa até as coisas que nós entendemos como mal para o nosso bem. Porque foi ele que criou, foi ele que permitiu. Ele utiliza o mal para o nosso bem. É simples você entender isso. Eu gosto de citar sempre o exemplo de que quando os nossos pais, aquelas pessoas que cuidavam de nós, falavam para nós irmos à escola e nós não queríamos. Levava-nos a gente para tomar injeção, vacinas, e aquilo doía, como era ruim, nós não gostávamos e muitas vezes achávamos, olhávamos para os nossos pais, para as pessoas responsáveis por nós, que elas estavam sendo mal conosco. Mas hoje você entende que aquela vacina foi para o seu bem. Hoje você não tem algumas doenças porque você foi vacinado. Hoje você que já se formou, estudou, você entende que foi bom para você passar horas e horas na escola. Então, naquele tempo, naquela época, você achava que era muito ruim. Assim como Deus, nossos pais queriam o nosso bem, só que nós
como crianças não entendíamos. Então, quando nós passamos como adulto agora por dificuldades, você tem que começar a ampliar a sua visão e ter essa visão. Peraí, se Deus está permitindo que isso aconteça na minha vida, é porque algum bem há, não agora talvez, mas no futuro eu vou entender. Isso é você começar a compreender a soberania de Deus na nossa vida. A questão não é fácil. Eu não estou falando aqui que é fácil você passar por momentos difíceis e falar, tá tudo bem, nossa, que legal, tô gostando. Não, não é fácil, é difícil. E você tem que entender que não é fácil passar por momentos difíceis. Mas o que nós não podemos é desacreditar que Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Então, nesta semana, se você já passou ou está passando por um momento difícil, eu quero te convidar a olhar para Deus como soberano na sua vida, confiar mais nele. Quando você tem esse olhar para Deus que Ele é soberano, você começa a praticar a fé. Isso mesmo, você coloca em prática a fé. Você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que vai ficar tudo bem. Isso é fé. Entregue ao Senhor os teus caminhos e o resto Ele tudo fará, porque Ele é soberano na nossa vida. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.